Irmãos, Gênesis capítulo 18, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão abriu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão e disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para recuperarem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faze uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pela salvação tão maravilhosa que o Senhor nos deu, a certeza de que um dia estaremos no céu com o Senhor. Graças te damos, Pai Santo, pelo privilégio de ainda aqui na terra, desfrutarmos de comunhão tão maravilhosa com o Senhor e com o Espírito Santo. Nós te louvamos, Deus, pela tua presença, pelo consolo, pela paz que nos invade, por tua proteção e por tudo que o Senhor faz a nós. Nós te louvamos e pedimos que a tua palavra, agora, fale aos nossos corações, queremos mais uma vez ouvi-la. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Glória a Deus. Pois bem, eu chamo a atenção de vocês para o versículo 14, que diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Esse é o tema da nossa ministração. E eu já deixo essa pergunta para você: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa pergunta não é feita para Deus. Essa pergunta é feita para nós mesmos. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Agora, na virada do ano, encontrei com um amigo meu de tempos. Somos amigos desde a adolescência, mas há muito tempo não o via. E conversando com ele, e contando, relembrando algumas coisas da infância, e conversando, e nisso passou uma criança correndo, e ele falou assim: é meu filho. Ele é um milagre. Eu falei: por quê? Não podíamos ter filhos. Era impossível. O médico falou assim: não é possível, vocês não vão ter filhos. Mas depois de muita oração e clamor ao Senhor, minha esposa engravidou e está aí o milagre. E ele insistiu de novo: esse menino é um milagre.
E ali nós louvamos a Deus e glorificamos ao Senhor pelo milagre. E o milagre estava correndo ali, pensa que maravilha, mas glória a Deus por isso. E isso é tão normal, não é, irmãos? Isso é tão comum no nosso meio. Às vezes o casal clama e pede ao Senhor por um filho e os médicos dizem, não é possível, vocês não vão ter filhos. Mas depois de tanta insistência e clamor a Deus, acontece. A mulher engravida, e logo vem a criança, enche a família de alegria, a família chama aquilo de milagre. Os médicos podem chamar até de raridade. Aconteceu. Mas nós sabemos que isso é obra do nosso Deus. É o poder de Deus manifesto nos nossos dias. Nós experimentamos isso dia após dia. Glória a Deus por isso. Mas então, Abraão e Sara estavam passando por essa dificuldade. Talvez já o médico disse para eles, vocês não vão ter filhos. A idade foi passando, o tempo foi passando, e a promessa de Deus, que Deus havia feito, nós vimos ali na leitura nossa diária, que há poucos capítulos atrás, Deus já havia prometido para eles um filho, já havia dado até o nome. Mas o tempo passou, o corpo já não era mais o mesmo, a situação foi mudando, e agora o corpo foi enfraquecendo, a esperança foi silenciada. Meus amados irmãos, há áreas nas nossas vidas que às vezes nós desistimos, é ou não é? Às vezes oramos tanto, insistimos tanto numa oração, um pedido ao Senhor, mas os sonhos às vezes envelhecem, o tempo passa, mas é nesse contexto, é nesta situação que Deus faz uma pergunta que vem de geração em geração e chegou até você neste momento. Existe alguma coisa impossível para Deus? Como eu já disse, essa pergunta não é para Deus, essa pergunta é para nós. Ou talvez nós podemos pensar assim, mas Deus se revela somente a pessoas especiais. Deus somente se revela a pessoas espirituais, ou a pessoas perfeitas. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Veja a situação que se encontrava ali Abraão. Deus se aproximou de uma pessoa comum, para mudar um destino eterno, para fazer uma mudança totalmente fora do contexto. Aqui então em Gênesis nós vimos que Abraão estava em um dia comum, em um dia normal, e para nos ensinar que para Deus, ninguém é invisível. Para Deus, todo mundo é importante. Para Deus, toda pessoa faz sim a diferença. Veja comigo no versículo 1. Olha como estava Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Parecido conosco aqui, não? Goiânia tem feito um calorão, né, irmãos? Na hora mais quente do dia, Abraão estava ali sentado à porta da sua tenda e o Senhor apareceu para ele. E esse versículo é extraordinário, ele chama a atenção pela simplicidade que Deus nos apresenta. A Bíblia não diz que Abraão estava jejuando, Abraão não estava em um culto solene, Abraão não estava em um momento espiritual elevado. Abraão estava ali sentado, suando, talvez como às vezes acontece comigo, derramando suor ali no maior calor do dia, e Deus aparece para falar com ele. Ele não estava buscando. Um dia comum, numa rotina comum, Deus faz a diferença na vida do crente. Abraão não estava buscando, na verdade quem o buscou foi Deus. Lucas 19:10 diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
O verdadeiro amor começa aqui. Não é o homem quem busca a Deus, mas é Deus quem veio buscar o homem. Por isso ele se fez carne e habitou entre nós. Talvez aqui alguém pense aí em silêncio consigo mesmo: Deus conhece a minha vida. Se Ele quiser falar comigo, ou se tal atitude incomoda tanto a Deus, Deus vai falar comigo, Deus vai se manifestar e vai me incomodar nesta situação. Sim, Deus sabe como se aproximar. Mas o texto também nos mostra que quando Deus se aproxima, quando Deus se manifesta a nós, Ele espera ser recebido, assim como Abraão o recebeu. A presença de Deus sempre espera uma resposta, e a pergunta não é se Deus apareceu. A verdade é que Deus sempre está presente. Davi disse lá no Salmo 139, 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Me lembro quando eu era criança, eu estava no supermercado, e a banca de frutas. Sabe quando a uva, eles jogam uma água ali, está tão fresquinha, parece que está até gelada. E me deu uma vontade de pegar uma uva e eu estiquei o braço. Quando eu estiquei o braço para pegar a uva, não sei o que me deu, eu olhei para cima. Na parede do supermercado estava escrito assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Perdão, Senhor. Mas essa é a verdade. Deus está em todos os lugares. Ele se apresenta. Então Ele espera que nós o recebamos, que nós reconheçamos a sua presença. Deus não entra na nossa rotina apenas para ser observado, mas Ele espera ser recebido. Vejamos então a hospitalidade de Abraão como expressão da sua fé. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Versículo 2, vamos ler. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Quando Abraão percebe que algo diferente está no ar, ele não perde a oportunidade. Algo muda. E o texto diz que ele corre, se apressa, prepara e serve. Tive um pastor, não sei por que ele falava aquilo, mas ele dizia que a oportunidade é careca. Toda vez que ele falava, ele olhava para mim. Detalhes. Mas a questão é que ele falava isso: a oportunidade é careca, ela passa e você não consegue pegar mais. Abraão não perdeu a oportunidade. Algo diferente estava no ar. Ele correu, apressou e falou assim: espera aí, para aí, fica aqui comigo. Vamos comer, descansa um pouquinho aqui debaixo dessa sombra. A fé de Abraão não ficou no seu coração, mas ela se moveu para as mãos. Tiago diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Hebreus disse que alguns, sem saber, acolheram anjos. Abraão não sabia plenamente o que era, quem eram aqueles visitantes, mas tratou aquela presença com honra. A fé verdadeira sempre produz atitude. Nós não somos salvos
pelas obras, mas a salvação gera obras. É isso que diz lá em Efésios, capítulo 2. Salvos pela graça, criados para as obras. Muitas pessoas, então, às vezes vivem como se Deus estivesse distante, né? Alguém muito ocupado, alguém inacessível. Eu me lembro que, antes de aceitar a Cristo, Deus, já comentei isso aqui com os irmãos, Deus para mim era um velho ranzinza, bravo, barbudão, sentado num trono, com um cajado na mão, pronto para dar na minha cabeça. Porque eu vivia ouvindo assim, olha, Deus castiga. Menino, para. Menino, Deus castiga. Então, eu não condeno pessoas que talvez pensem assim, Deus está muito ocupado para preocupar comigo agora. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, Ele me apresentou o verdadeiro Deus. Deus de amor, Deus de graça, Deus de eterna bondade. Deus que se fez homem e morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado. Agora aquele velho que ficava sentado no trono, não existe mais. Eu estou sentado no colo dele. Às vezes ele passa a mão na minha cabeça. E a Bíblia mostra um Deus que, na verdade, caminha pelo jardim. Ele entra na tenda. Ele senta à mesa, ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o problema, nós já aprendemos então que o problema não é a ausência de Deus, porque Deus está em todos os lugares. O problema é que falta percepção em nós. Às vezes, nós não percebemos a presença de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui. A gente vai ficando crente velho, e você vai pegando umas manias. Irmãos, quero louvar a Deus pelo louvor dessa igreja, pelos irmãos do louvor. Que unção! Que isso seja para a honra e glória do nosso Deus. Não deixe isso entrar no seu coração, irmãos. Mas que unção. É diferente. É diferente. Quando a gente vê preparação, quando a gente vê unção, quando a gente vê que o pessoal ora. É diferente. Às vezes, não somos melhor do que ninguém, irmãos. Deus sabe disso. Mas é tão ruim quando você vai em outra igreja e o louvor é frio. Não há uma preparação. É diferente, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Já trouxe um irmão visitante aqui e ele falou assim, irmão, que bênção a igreja de vocês. Glória a Deus, que isso não esfrie. Que Deus continue presente no nosso meio para a honra e glória dEle, para o louvor do seu nome. Mas, então o problema não é a ausência de Deus, porque Deus está em todos os lugares. O problema sou eu. Eu não percebo muitas vezes a presença de Deus ao meu lado. Eu sou casa de Deus. Deus está aqui dentro, onde eu estiver. Não foi isso que Davi disse? Para onde me fugirei do teu espírito? Então, assim como Abraão abriu a sua tenda, Cristo hoje deseja entrar na sua vida. Ele não força a entrada, ele bate, ele não se impõe, ele oferece. Talvez você hoje esteja vivendo dias comuns, dias repetitivos, dias cansativos, estressantes, preocupação, medo. E exatamente aí Deus está dizendo a você hoje, posso entrar? A palavra diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho, então, não começa quando algo
O Evangelho não começa quando fazemos algo extraordinário para Deus. O Evangelho começa quando abrimos espaço em nós para Deus poder fazer algo extraordinário em nós. Deus, então, ainda visita pessoas comuns em dias comuns para cumprir propósitos eternos. Você quer participar de algo que vai durar a eternidade? Preste bem atenção nisso. Você quer participar de algo que vai durar a eternidade? Aceite o convite do Senhor que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora preste atenção nisso aqui. Nem sempre esta visita encontra uma fé plena no coração humano. Nem sempre a visita do Senhor espera uma fé plena no coração humano. Mas aleluia, glória a Deus. A incredulidade humana não anula o poder de Deus. Amém? A incredulidade humana não anula o poder nem o amor de Deus. Versículo 9, acompanhe comigo. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? A verdade é que quando Deus se aproxima, meus irmãos, nem sempre o coração do homem está pronto para crer plenamente naquilo que Deus está falando. Às vezes Deus encontra hospitalidade, as mãos prontas a servir, mas ainda encontra uma certa incredulidade no coração. Deus conhece o riso escondido. Por que Sara riu? O riso de Sara não foi alto. Pelo texto nós percebemos isso. O riso dela não foi público. Foi um riso interior. Ela não zombou em voz alta. Ela duvidou em silêncio. Mas o texto também nos ensina algo profundo. Nada em nós é invisível para o Senhor. Nada em nós. Salmo 139 diz assim, eu vou ler para você, 139, 1 até o 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo que se passa nos nossos corações. A dúvida, o medo, a insegurança, a incerteza, a falta de fé. Hebreus 4,13 também diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E Deus pergunta: por que você riu, Sara? Não é porque Ele não sabe. Ele pergunta para confrontar com graça, para ensinar. Talvez aqui alguém hoje ria por fora, mas por dentro pense: isso já passou comigo, isso não vai acontecer mais. Deus conhece esse riso e ainda assim, Deus permanece fiel porque Ele nos ama. Deus confronta,
mas ele não rejeita. Deus poderia ter encerrado aquela conversa naquele momento. Ah, não tem fé? Você não acredita no que eu já fiz, no que eu fiz, no que eu falei, você não acredita? Tchau. Mas Deus confronta, mas ele não rejeita. Deus poderia ter falado, chega de promessa, não vou falar mais nada com vocês. Mas ele faz uma pergunta para Sara, ou talvez ele queria dizer isso, né? Por que essa falta de fé, minha filha? João, está escrito assim, aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Deus não rejeita quem luta com fé, independentemente do tamanho dessa fé. Deus pediu que tivéssemos fé, Ele nunca falou o tamanho da fé, Ele apenas pediu, tenha fé. Ele não expõe para humilhar, Ele expõe na verdade é para curar, para ensinar, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, Ele disciplina filhos, e não os estranhos. Uma mãe disse para o filho assim, filho, vamos ao shopping hoje? O menininho todo empolgado, vamos sim mamãe, vamos ao shopping. Não, então beleza, vem cá. Deu banho no garoto, preparou, deixou ele limpinho, cheirosinho e falou, espera a mamãe aqui que agora a mamãe vai tomar banho. Tá bom. Quando a mãe acabou de tomar banho, que saiu lá fora, o menino estava brincando com os amigos na poça de lama. Imagina a cena, dá vontade de... Aí a mãe pega o menino, vem cá, meu querido, vamos ali. Toma banho novamente. O alvo mudou? Não, o alvo continua sendo o shopping. Mas agora mudou totalmente o esquema. Vamos tomar banho tudo de novo, o shopping tem que esperar mais um pouco. Vamos tomar banho aqui para a gente ir para o shopping. Agora você vai ficar aqui do meu ladinho, prontinho, você não vai para a rua mais, fica aqui. Sabe por que Deus te criou? Para ter comunhão com Ele, para viver a eternidade com Ele, para manifestar a glória dEle aqui na terra, para sermos um representante dEle aqui na terra, para sermos como Deus é aqui na terra, para sermos como um espelho, refletindo a glória de Deus. Mas como aquela criança, nós preferimos a lama. Então Jesus veio, morreu na cruz, pagou o preço do meu e do seu pecado e compraram um lugar no céu para nós. Aí Ele nos limpou, nos lavou, tirou toda a impureza, todo o mal que existia em nós e agora diz, você está pronta. Agora você vai ter comunhão com o Pai. Agora você vai conhecer o Pai de verdade. Ele não é mais aquele velho ranzinza lá do trono. Agora você está limpo, você vai conhecer o Pai. E Ele diz, permaneça firme e fiel. Assim é Deus com Sara, assim é Deus conosco. Talvez você tenha rido em silêncio, muitas vezes. Não por desprezo, mas por cansaço. Não por rebeldia, mas por dor. A graça de Deus não é para quem nunca duvida. A graça de Deus é para quem decide voltar e confiar. Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu para os perfeitos, Ele morreu por cansados, por feridos, machucados, incrédulos, pelos pecadores. Portanto, nós entendemos que a incredulidade humana não cancela a graça divina. Amém? Glória a Deus. Então é exatamente neste momento que Deus faz então uma segunda pergunta, que muda todo o contexto. Existe alguma coisa impossível para Deus? Lá no versículo 14. Existe alguma coisa impossível para Deus? Porque o que é impossível para o homem é possível, é aquilo que abre o caminho para a glória de Deus.
Deus, depois de revelar a sua presença e tratar o coração do homem, Deus chega agora ao centro da questão. Ele não faz um discurso longo para provar quem ele é. Ele faz uma pergunta para Sara. Qual a pergunta? Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele pergunta não porque ele não sabe. Ele pergunta, na verdade, para revelar a sua natureza. Jeremias disse, não há nada há mais demasiadamente difícil para ti, Senhor. Lucas disse, para Deus nada será impossível. E Jó? Jó reconheceu, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Então a dificuldade aqui não era a incapacidade de Deus, nem a falta de poder, mas a dificuldade aqui é a diferença de tempo. O tempo do homem com o tempo de Deus. E com isso nós entendemos que há um propósito, que há um porquê, às vezes da demora, às vezes que a coisa não está acontecendo na sua vida, é porque há um propósito. Tudo tem o seu tempo determinado, nada foge ao controle de Deus. Deus trabalha no tempo determinado e não no nosso tempo. Às vezes isso é difícil de entender, de compreender ou de esperar. Sara já tinha perdido a esperança. Na versão fiel da Bíblia, o versículo, a parte B desse versículo 14 diz assim, ao tempo determinado tornarei a ti. Salomão também disse que tudo tem o seu tempo determinado. A Nova Versão Internacional, a parte B desse versículo, esse mesmo trechinho diz que na primavera voltarei a você. E essa questão da primavera então me chamou a atenção. Eu falei, eu tenho que entender isso aqui melhor agora. Senhor, me ajuda. E fui pesquisar, e fui atrás. Senhor, o que tem a ver a primavera? Uma versão diz tempo determinado, na outra versão diz na primavera. Primavera está ligado à nova vida, renovação. Primavera é fim do inverno, é um cumprimento de um ciclo, é uma ação visível do poder de Deus. Não é apenas uma estação, é um tempo determinado por Deus. Então eu fiz algumas aplicações sobre a primavera na vida do crente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primavera sempre chega depois do inverno. Ela nunca acontece antes. Sara passou por um longo inverno. Esterilidade, espera, frustração. Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O profeta Isaías promete óleo de alegria em vez de pranto. Deus não ignora o inverno, irmãos. Mas Ele também não permite que ele seja eterno. Se há inverno hoje, com certeza há uma primavera prometida. A primavera, ela transforma o riso da incredulidade em riso de alegria. Sara riu de incredulidade no capítulo 18. Mas nós lemos sexta-feira, no capítulo 21, que depois ela riu de alegria, porque o filho prometido nasceu. Qual era o nome dele? Isaac. O que significa Isaac? Riso. Filho da alegria. Deus tem poder para mudar todo tipo de riso. O riso do cansaço se transforma agora em riso de cumprimento do poder de Deus, riso de verdadeira alegria. A primavera aponta para Cristo também. A primavera da história não aconteceu, a maior primavera da história não aconteceu na natureza. Ela aconteceu num túmulo vazio. Aleluia.
A ressurreição de Jesus inaugurou uma nova estação para toda a humanidade. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Nunca me esqueci, um dia fui visitar uma igreja e chegando na igreja, a esposa do pastor me recebeu e falou assim: irmão Fabiano, Jesus não está, era um culto de Páscoa, Jesus não está aqui entre nós. Eu falei assim: como assim, irmão? Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou. Jesus próprio disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se Deus pode trazer nova vida após um inverno de morte, Ele pode trazer salvação para um coração quebrantado. Talvez você aqui esteja hoje vivendo um longo inverno espiritual, mas o Deus de Abraão diz: eu voltarei. Não perca esta oportunidade. Como eu disse, a oportunidade é careca. Ela passa. E você não pega ela mais. Em Cristo, a primavera da salvação já chegou. Em Cristo, somos nova criatura. O maior impossível da história foi a cruz. O Messias crucificado parecia derrota total. Até o apóstolo Paulo disse, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas o que parecia fim, agora é o começo de uma nova estação. É o começo da salvação. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Deus transforma impossibilidades em palco de sua glória, porque pela graça sois salvos. Aleluia. Talvez você pense: para mim já não tem mais jeito. Mas a pergunta de Deus ainda continua a ecoar até hoje: existe alguma coisa impossível para Deus? Se Deus pode gerar vida num ventre morto, Ele pode gerar nova vida em um coração morto. João 5,24 diz: quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. O impossível é apenas um cenário que Deus escolhe para manifestar a sua glória. Já para encerrar, eu gostaria de fazer 3 aplicações. Primeiro, para você que está sem esperança. Você está sem esperança? Talvez você esteja aqui hoje carregando uma situação que, humanamente falando, não tem mais saída. Você já tentou, você já orou, já ouviu conselhos, já buscou a Deus e a esperança se foi. Vive agora apenas administrando o medo, ou a dor, ou o cansaço, ou a frustração, ou o desespero. Mas a palavra não diz que algumas coisas são possíveis a Deus. A palavra diz que Ele é o Deus dos impossíveis. Ele pode sim todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Assim como Sara olhou para o próprio corpo e viu impossibilidades, Deus olhou para a promessa e viu a oportunidade de mais uma vez manifestar a sua glória e a sua graça através do seu povo. Não abandone a esperança, porque na verdade só o tempo que passou. Creia no amor de Deus, no poder e na fidelidade deste nosso Deus. Ele pode tudo. E você, que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus? 2 Coríntios 6:2 diz que hoje é o dia da salvação. Mas talvez você possa pensar assim: não, mas para mim o tempo já passou. Eu fui longe demais, eu errei demais. Mas a Bíblia declara exatamente o contrário. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Talvez você ache impossível ser perdoado, mas a cruz prova que não. A mesma pergunta que Deus fez para Sara ecoa hoje: existe algo impossível para o Senhor? Se Ele pode gerar vida onde não havia mais possibilidades, Ele pode gerar salvação no seu coração hoje, e você desfrutar de verdadeira alegria que só o verdadeiro Deus pode dar. Quero falar com você também, igreja. Hebreus 10, 23 diz que apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, confesso, vivemos dias que a fé é constantemente pressionada. Pressionada pelas notícias, pelo medo, pelo cansaço, pelas frustrações, pela incerteza do amanhã. Mas o texto não diz para termos esperança. O texto diz para apegarmos com firmeza à esperança. Apegarmos com firmeza. Deus sabia que passaríamos por tempos difíceis. Porque nós não seguramos com a esperança ou com a firmeza do nosso próprio braço, mas com a certeza do caráter do nosso Deus. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele é poderoso para realizar. Se Ele começou, Ele vai completar. Então, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Lamentações 3 diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Persevera, minha irmã, persevera, meu irmão, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos por um instante. Aquiete seu coração. Aquiete-se diante do poderoso Deus. A Bíblia lá em Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos que há áreas em nossas vidas que às vezes nós tentamos controlar tudo. E hoje escolhemos, ó Pai, entregar esse tudo em Tuas mãos. Entregamos os sonhos adiados, entregamos as promessas que às vezes parecem tardias, entregamos as orações feitas em lágrimas, as respostas que ainda não chegaram. Decidimos, Pai Santo, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confessamos, Senhor, ou reconhecemos que somos limitados e que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aonde não vemos saída, Pai, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Sabemos, Pai Santo, que o Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso, ó Deus, decidimos confiar e descansar no Seu poder eterno. Descansar e confiar no Seu tempo, confiar na Sua vontade, confiar no Seu caráter, mesmo sem entender. Escolhemos descansar em Ti, meu Pai. Se há alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus, reconheço que preciso de Ti. Eu não posso me salvar, mas eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou. Entrego a minha vida em Tuas mãos.
seja o Senhor da minha história. Declaramos, Pai, hoje que não há nada impossível para o Senhor. O inverno não será eterno. A primavera do Senhor há de chegar. Receba, Senhor, a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa fé. Saímos deste lugar descansados em Ti. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, eternamente. Amém. Obrigado, amados irmãos. Deus os abençoe.